Ao lado de muitas doenças altamente infecciosas, a tuberculose foi uma das maiores causas de falecimento no mundo durante o século XIX. Também conhecida como consumo ou peste branca, seus sintomas como a extrema perda de peso, aparência pálida e frágil, contribuíram para a estranha romantização que influenciou os vitorianos. No vídeo de hoje, vamos conhecer como os vitorianos romantizavam a tuberculose e contamos com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos ao vídeo. Quando a tuberculose atingiu o seu auge, entre o início e meados do século XIX, foi fortemente glamourizada, apesar de causar cerca de 25% dos falecimentos na Europa. Sintomas aparentes da doença, como emagrecimento e palidez, estavam alinhados com as ideias vitorianas existentes de atratividade. Posteriormente, ela rapidamente passou a ser associada à beleza. Os sofredores geralmente tinham um corpo magro e frágil, pele pálida com bochechas rosadas, lábios vermelhos e olhos brilhantes. Essas características eram o padrão de beleza ideal da época, o que deixou muitos com vontade de imitá-lo através do uso de maquiagem. Entre a classe alta da sociedade vitoriana, acreditava-se que o nível de atratividade de uma mulher poderia determinar a probabilidade de ela sofrer de tuberculose. A enfermidade simplesmente melhorou características consideradas bonitas nas mulheres. Como a maquiagem era geralmente associada a mulheres da noite e atrizes, a maioria das mulheres da classe alta achavam melhor contrair a doença. Com a doença e os seus efeitos entrelaçados com os ideais de beleza, a tuberculose rapidamente desempenhou um papel na natureza da moda da época. Durante as primeiras décadas do século XIX, acreditava-se que o consumo era causado por maus ares no ambiente, bem como o resultado de uma predisposição hereditária. Nessa época, quando a admiração pela aparência pálida e desgastada estava no auge, as tendências da moda tendiam a imitar e destacar os sintomas da doença. Espartilhos pontiagudos eram usados pelas mulheres para enfatizar cinturas finas e combinados com saias enormes e volumosas para mostrar ainda mais o visual desamparado. Quando a tuberculose passou a ser reconhecida como uma enfermidade bacteriana, ainda continuava a ter uma enorme influência sobre a moda. Campanhas de saúde pública em grande escala foram implementadas num esforço para prevenir a propagação, e os médicos alegaram que saias largas poderiam varrer os germes da rua e trazê-los para casa. Os espartilhos também foram criticados por limitarem a circulação sanguínea e o movimento dos pulmões, o que foi rapidamente reconsiderado para agravar a enfermidade. Até a moda masculina foi atacada. Barbas, costeletas e bigodes extravagantes e espessos que estavam no auge da moda no início do século eram considerados perigosos demais. A aparência barbeada foi inicialmente adotada principalmente por médicos e cirurgiões, mas o resto da sociedade masculina logo o seguiu. A forte presença da tuberculose na sociedade europeia do século XIX levou à sua representação nas várias obras literárias célebres da época. Estas obras certamente ajudaram a moldar a imagem romântica que os vitorianos tinham da doença. Ícones trágicos da ficção que contraíram a enfermidade eram comuns na literatura da época, incluindo Katerina Ivanova em Crime e Castigo, de Dostoiévski, e Fantine em Os Miseráveis, de Victor Hugo. Uma estranha crença sobre a doença também cercou escritores célebres da época. Sua prevalência fez com que numerosos indivíduos de talento extraordinário também estivessem entre as vítimas. Isto levou à noção de que havia uma ligação entre a enfermidade e o gênio criativo. Alguns escritores notáveis entre a massa de sofredores incluíam Robert Louis Stevenson, John Keats e Emily Brontë. Dizia-se que todos tinham melhorado o poder criativo à medida que as suas condições físicas se deterioravam. Não é de surpreender que isso tenha feito com que muitos tipos literários e artísticos da época desejassem contrair a doença. A beleza trágica associada à tuberculose também abriu caminho na esfera do entretenimento do século XIX. A classe alta da sociedade vitoriana frequentava frequentemente a ópera, onde eram retratadas histórias comoventes das belas vítimas do consumo. Duas óperas populares que exploraram os temas da doença incluíam La Traviata e La Bohème de Giacomo Puccini.
Baseada num romance, a história de La Traviata é uma representação particularmente romântica da tuberculose. Dado que a enfermidade era tantas vezes representada em contextos românticos nas artes, não é de admirar que os vitorianos a considerassem uma doença romântica. Assim como aconteceu com outras áreas artísticas, as imagens retratadas em muitas obras produzidas por artistas foram influenciadas pelas suas próprias experiências com a doença. Algumas obras do artista Ferdinand Hodler refletem seus tristes encontros na infância com a enfermidade que lhe tirou toda a sua família. Algumas de suas obras mais significativas a esse respeito incluem The Convalescent, Night Hodler e A Troubled Soul. Foi uma história semelhante para Edvard Munch, que inspirou suas obras como The Sick Child e Sick Chamber. Obras como estas e outras foram significativas no desenvolvimento das noções mais mórbidas e trágicas que os vitorianos associavam à doença. Tal como ocorreu com os artistas literários, a tuberculose também estava associada ao gênio artístico na tela. Especulou-se que a febre baixa que acompanha a doença poderia ter sido responsável pelo aumento da percepção e pelas explosões de inspiração e insight. Embora a tuberculose exista há milhares de anos, só em meados do século XIX é que os cientistas começaram a reconhecer que a sua transmissão não era simplesmente o resultado de maus ares ou de predisposição genética. Foram pessoas como o químico francês Louis Pasteur e o cirurgião britânico Joseph Lister que desenvolveram a teoria dos germes nessa época. No entanto, embora tenham sido figuras-chave na determinação de que os germes causam doenças, foi o médico alemão Robert Koch quem primeiro associou bactérias específicas a certas doenças. Foi em 1882 que Koch anunciou sua descoberta de que o Mycobacterium tuberculosis causava a doença. Seus experimentos envolvendo cultura e inoculação de animais com o bacilo revolucionaram completamente a compreensão da tuberculose e de outras infecções semelhantes. Ele também descobriu que uma mistura de saliva e muco expelido do trato respiratório era a principal forma de propagação da enfermidade. Isto levou a enormes mudanças na compreensão científica e nos campos da medicina, higiene e saneamento na sociedade vitoriana. A descoberta de Robert Koch significou que a sociedade vitoriana se tornou consciente do fato de que a tuberculose não era apenas contagiosa, mas também estava muito ligada a padrões de higiene pessoal e pública. Isso significava que a dependência anterior de tratamentos como mudança de ar e sangria não seria mais suficiente. Em vez disso, foram implementadas medidas de saúde pública para impedir a propagação da tuberculose e de outras enfermidades contagiosas. Estas incluíram o fornecimento de água potável, remoção de resíduos e sistemas de esgoto separados e também a implementação de uma nova legislação para melhorar as habitações, a fim de reduzir a superlotação. Na área médica, as melhorias ocorreram muito rapidamente. Foram desenvolvidos equipamentos tecnológicos para detectar e tratar doenças e começaram a ser realizados procedimentos cirúrgicos de esterilização e antissépticos. Além disso, começaram a ser desenvolvidos instrumentos e técnicas cirúrgicas especializadas. Em última análise, as descobertas de Koch iniciaram uma reação em cadeia que levou a uma revisão completa da profissão médica vitoriana e ao crescimento da indústria médica. Assim foi a estranha romantização dos vitorianos com a infame tuberculose. Ficamos por aqui. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Nos vemos na próxima história.